Muito bem, pessoal. Dando sequência à nossa segunda aula do módulo de Teoria da Contabilidade, vamos falar das características qualitativas da informação contábil. Lembrando que nós estamos abordando empresas que estão em continuidade operacional. Essa é a ideia. Então, empresas que estão em continuidade operacional têm condições de produzir informações contábeis que atendam a essas características. E aí, seguindo com o texto do CPC, notem que aqui eu tenho uma citação que diz o seguinte: se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. Então, a ideia é o seguinte, né, para que haja alguma utilidade na tomada de decisão, esses são os dois principais critérios. Porém, eles, apenas pelo que nós estamos vendo aqui, não querem dizer muita coisa, né? O que é relevante? O que é fidedignidade? Bom, aí entra o julgamento profissional dos contadores e contadoras. O que isso significa? É que quando nós estamos falando de informações que são divulgadas para usuários externos, isso significa que a contabilidade precisa ter alguns atributos, não digo omitir informação, mas não dá para colocar todos os detalhes e divulgar. Então, se nós pegarmos um balanço, uma DRE, nós vamos ter contas resumidas e notas explicativas que nos ajudam a entender cada saldo. E é só lembrar que cada saldo de conta é um fragmento patrimonial, porque conta contábil é um fragmento patrimonial, que é representado monetariamente pelos saldos, e as notas explicativas explicam os componentes principais, básicos, enfim, desses saldos. Então, tudo aquilo que é divulgado tem como referência básica informações relevantes que são representações fidedignas do patrimônio e do desempenho da empresa. O que é o patrimônio? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Assunto para aulas vindouras. O que é o desempenho? Lucro ou prejuízo, oriundos da dinâmica entre receitas e despesas. Também assunto para aulas vindouras. Então, na tentativa de produzir estimativas confiáveis para esse patrimônio, posição financeira, inclusive, e desempenho, nós temos que mobilizar alguns conceitos que são as características qualitativas da informação contábil. E a utilidade dessas informações pode ser melhorada se nós conseguirmos informações comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. É isso que nós vamos ver a seguir. Mas antes, temos que pensar no seguinte: existe uma restrição, que é a chamada restrição ao custo. Por quê? Porque vamos voltar aqui alguns slides para a gente entender essa ideia de restrição ao custo. Olhem, por exemplo, essas empresas, ME e EPP. Empresas de pequeno porte, normalmente aquelas que nós chamamos de empresas limitadas. Claro, existem empresas maiores que também são limitadas, mas basta lembrar que essas empresas têm um faturamento de até 4.800.000. Então, não dá para comparar, por exemplo, com a Petrobras, que é a maior empresa do país. Não dá para comparar com outras empresas tão grandes quanto, como a Ambev, Alpargatas, Banco Itaú, Lojas Renner, Magazine Luiza, e assim por diante. Então, seria muito complexo exigir dessas empresas ME e EPP as informações contábeis que são exigidas dessas empresas que eu acabei de listar, dessas empresas grandes de capital aberto. Então, notem que o próprio conselho já aponta que essas demonstrações que eu estou aqui assinalando com o X são facultativas. Então, sobraria o básico para que essas empresas, enfim, preparem com condições mais simples do que aquelas que as SA de capital aberto precisam cumprir. Então, na ideia de restrição ao custo, como funciona?
para cada mínima operação ou conta contábil, as SAs de capital aberto têm um CPC. Hoje nós temos mais de 50 CPCs. Cada CPC explica a identificação, reconhecimento, mensuração e divulgação de cada pedacinho do patrimônio. Então, vejam que são muitas operações para serem realizadas no detalhe. Já para as PMEs, aquelas de até 300 milhões de ativos, só existe um grande CPC, que é o CPC PME, que simplifica para esse tipo de empresa. Porém, as MEs e EPPs têm ali uma NBC, do Conselho Federal de Contabilidade, de algumas dezenas de páginas. Ou seja, a exigência é bem menor e tem a ver com essa ideia de restrição ao custo. E aí, em negrito, funciona assim. O custo é uma restrição sobre a capacidade da entidade que reporta de fornecer informações financeiras úteis, né? Então, o que a gente deve lembrar? O benefício, vou abreviar, informacional, tem que ser maior do que o custo, né, de se obter a informação. Então, se é muito custoso para se obter uma informação, a gente vai ter que procurar uma alternativa, né, que seja mais adequada. Então, de alguma forma, as normas, os CPCs pontuam isso, e o Conselho também, mas muitas vezes nós temos que decidir. E isso pode acontecer, inclusive, em grandes empresas, em que uma informação mais detalhada e precisa não pode ser obtida, porque custaria muito, demandaria muito tempo e esforço. E aí o que acontece? Nós temos que fazer estimativas ou agregar informação. Um exemplo, por exemplo, que eu gosto de dar é sempre a questão de consumo, por exemplo, de copos descartáveis. Uma grande empresa, nós temos isso no estoque, no almoxarifado, mas é difícil dar baixa a cada copinho. Normalmente, as baixas podem acontecer conforme se abre uma caixa ou até um pacote de copo. Mas é impossível colocar um contador em cada bebedouro, contabilizando a baixa de cada copo descartável. Então, esse seria o cenário ideal, perfeito, e 100% da informação contábil precisa. Mas também funciona por estimativa, conforme se dá baixa a cada caixa aberta. Por quê? Ora, não é preciso, mas é a melhor estimativa que nós conseguimos fazer, de modo que haja um benefício informacional, sem que o custo exceda esse benefício informacional. Por quê? Porque esse detalhe não seria relevante. Então, a representação fidedigna, vejam que eu já estou usando o vocabulário das informações qualitativas. Então, não seria relevante esse nível de detalhe, mesmo que oferecesse uma informação mais fidedigna. Então, a gente tem que balancear essas características da informação contábil, né, sempre lembrando da restrição ao custo. E seguindo adiante, notem que tem aqui em letras destacadas: o benefício informacional deve ser maior que o custo de se obter a informação, conforme os itens 239 até 243 do CPC 00. Letras garrafais para nós não esquecermos disso. E aí, com base nessa restrição, nós podemos vir adiante, porque notem o seguinte: quais são as premissas, né? A premissa básica para uma empresa em continuidade, considerando-se a restrição ao custo, né, aí o que acontece? Aí sim, nós podemos falar de características qualitativas da informação contábil, que podem ser as características fundamentais, que eu estou passando aqui em verde, são duas, e também temos as características qualitativas, que eu vou colocar no verde de um tom mais claro. Por quê? Porque nós temos alguma liberalidade, né? Nós não precisamos, digamos assim, seguir ao pé da letra. Elas ajudam a melhorar as características fundamentais. E essas características não são perfeitas, daqui a pouco eu vou até criticá-las, né? Mas qual que é a dinâmica? Quando nós falamos nas informações relevantes, que é a primeira característica
na informação contábil, nós temos que pensar no seguinte: relevante é a informação que não pode ser omitida, porque ser omitida afeta a tomada de decisão. E como que isso funciona? Né? Pela ideia da materialidade. A informação material precisa ser divulgada e explicada. Né? Então, é subjetivo, exige algum julgamento, mas a informação relevante, se omitida, afeta a tomada de decisão. Né? Então, informações que afetariam a tomada de decisão não podem ser obtidas, e essa questão da materialidade não tem a ver exatamente com valor. Né? Os valores podem ser, sim, né, enfim, algo material, algo relevante. Né? Por exemplo, uma empresa que tem um balanço de 10 bilhões e uma conta contábil, por exemplo, caixa, tem 1 bilhão. Então, pelo volume, a gente percebe que é uma informação relevante e material, mas não tem a ver exatamente com o valor monetário, porque a materialidade, ou seja, aquilo que faz diferença na tomada de decisão, pode ter valores menores relativamente falando. Então vamos pensar no seguinte: muitas vezes a informação relevante nem tem valor. Por exemplo, uma grande greve que vai afetar as operações da empresa. E aí sim, isso vai reduzir, por exemplo, o faturamento, parar a produção. Então, a informação relevante temos que pensar da seguinte forma: se eu não divulgo, isso afetaria a decisão dos usuários externos? E se eu divulgo, vai fazer diferença? Então, com essa baliza, nós conseguimos agregar informações para resumir e deixar mais fácil, ou detalhar melhor as operações e os resultados, inclusive indicando expectativas futuras. Por que disso? Porque em vez de, por exemplo, colocar no balanço patrimonial 4, 5, 6 linhas explicando o estoque, nós temos uma única linha líquida, e na nota explicativa teremos uma, duas páginas explicando os critérios de avaliação, toda a composição dos estoques, inclusive provisões para perdas. Então, vejam que é uma informação relevante, porém informada de modo agregado. Não é uma informação que foi omitida, porém foi agregada, sintetizada para facilitar, inclusive, cadê aqui? A compreensibilidade da informação contábil. Então, é um critério importante, esse poder de síntese, mas sem perder a qualidade informativa. Então, em suma, a relevância tem a ver com isso. A informação que faz diferença na tomada de decisão precisa ser informada em maior ou menor detalhe, né? Ou seja, não pode ser omitida, mesmo que não tenha uma materialidade financeira tão grande. A materialidade tem a ver com a tomada de decisão. E, claro, a segunda característica fundamental é fidedigno. Fidedignidade. E se nós procurarmos no dicionário, a fidedignidade tem a ver com a palavra fiel. E o que é algo fiel? Que reflete adequadamente alguma coisa. Representação fiel, aquilo que reflete adequadamente o desempenho, a posição financeira e o patrimônio. Então, essa representação fidedigna é uma representação que completa, integral, né? Então, até utilizando aqui as 3 características da fidedignidade, efetivamente uma informação que seja completa, livre de erros e neutra, né? A ideia da completa é não faltar nada, literalmente não faltar nada. Isso entra em conflito com a relevância? Não.
porque em alguns casos nós vamos agregar as informações para melhorar a compreensibilidade, mas não é que vai haver alguma omissão. Só não vamos colocar, por exemplo, pensando numa grande empresa, 300 mil linhas de clientes para que a linha receitas da DRE fique mais completa, fique com uma representação mais relevante. Não, o valor agregado já é adequado para usuários internos, externos. Internamente, a empresa tem esse detalhamento todo. Então, notem que o completo é que não haja omissões também, mas o nível de agregação é influenciado. Então, a informação ela não tem que ser completa, neutra, não envolvendo manipulações. E se vocês buscarem no Google fraudes corporativas, fraudes contábeis, escândalos corporativos, vão perceber que isso é mais comum do que pensamos, né? Então, é uma informação que não pode haver manipulações e, claro, também precisa ser livre de erros. Erros e fraude, qual que é a diferença? Erro é involuntário, fraude é intencional, visando alguma vantagem. Então, por exemplo, a manipulação de resultados para que a empresa aparente melhor e mais saudável para que as ações valorizem. Esse é um exemplo de fraude. E o erro? Talvez a depreciação material ou não foi informada de forma errada, né? Erraram por alguns milhares de reais ou milhões, e isso pode ser corrigido nos períodos posteriores. Então, não é que é proibido errar, né? Espera-se que não hajam erros. Se ocorrer, precisam ser reconhecidos e ajustados em períodos posteriores. Mas esse é um outro assunto, tem um CPC específico para isso. Se eu não me engano, é o 13 ou o 14. Enfim, não me lembro. Mas podemos ir adiante e falar das características de melhoria. Porque as características de melhoria, elas visam favorecer, se possível, as características fundamentais. Então, quando nós falamos, por exemplo, da tempestividade, né, o ideal é que as informações venham no tempo certo. Então, no tempo, da divulgação. Então, espera-se que as empresas que divulgam informações a cada trimestre divulguem, né, depois do fechamento do trimestre, as suas informações contábeis. Tem um prazo para isso, se eu não me engano, de 40, 50 dias depois do fechamento do trimestre. E eu mencionei fatos relevantes na outra aula, né? Então, se for algo relevante, algo material, aí sim o fato relevante vem para informar, para que os usuários mantenham as suas expectativas atualizadas. Até, né, uma curiosidade, em inglês, o fato relevante é chamado de material fact, né, algo como se eu traduzisse fato material. No nosso caso é fato relevante, mas quando eu lembro do termo em inglês, material fact, tem a ver com a informação relevante que é material. Por quê? Porque a informação relevante, sendo material, é aquela que influencia a tomada de decisão. Então, aquelas informações que são relevantes e ocorrem entre um período contábil e o outro, precisam ser informadas para que todo mundo, tempestivamente, tenha acesso ao mesmo tempo à mesma informação. Ou seja, para que o mercado esteja informado da forma que a empresa internamente está. Então, a tempestividade tem a ver com isso. Quando nós falamos de comparabilidade, né, então vou colocar um azinho, porque essa foi a primeira que eu abordei. Quando eu falo agora de comparabilidade, essa é mais simples de entender. Nós precisamos compreender a empresa não só conforme o período atual de divulgação contábil, mas também ao longo do tempo. Então, é importante que eu entenda a empresa ao longo do tempo e possa comparar as demonstrações, por exemplo, de 2020 com o ano de 2019, 18, 17 e assim por diante. Então, as empresas precisam ter as suas demonstrações padronizadas para que haja essa comparação
E também, caso eu precise comparar uma empresa com outra, que eu consiga comparar A com B. Então, por exemplo, pensando no setor de locação de veículos, temos a Localiza, que é a maior do setor, e uma outra, né, que eu posso mencionar é a Movida. São empresas do mesmo setor, e claro, elas têm características diferentes, porte, algumas particularidades na atividade econômica, mas é também esperado que haja uma comparabilidade entre empresas diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, eu não vou inventar a minha estrutura de DRE, também não vou inventar a forma como se faz depreciação. Então, a comparabilidade visa permitir que eu consiga comparar a empresa consigo mesmo ao longo do tempo e comparar com pares de mercado. Então, não é que precisa estar tudo igual, mas elas precisam ter características semelhantes para que eu possa fazer comparações e distinções. E é aí que entra a verificabilidade, pelo seguinte: a verificabilidade permite que eu entenda como a contabilidade foi feita e ajuda na comparabilidade, por exemplo, no registro dos estoques. Então, se eu pego uma nota explicativa e verifico que o estoque é feito pela média, é esperado, né, que eu olhe para o ano anterior e também veja uma nota explicativa falando, o estoque também foi feito pela média. Mas vamos supor que 3 anos antes, esse estoque era feito pelo PEPs. Então, a empresa precisaria prover uma explicação dizendo que mudou o critério, justificando essa mudança e fazendo ali, né, no período da mudança e anteriores, como seria o estoque pela média, para que eu consiga comparar períodos passados com essa nova realidade que é o custo médio. Ou seja, eu preciso explicar de alguma forma como que eu mensurei e reconheci cada conta contábil. Lembrando que cada conta contábil, por trás de cada conta contábil, na verdade, existe uma série de operações, né? E nesse exemplo do estoque, a verificabilidade vai exigir, por exemplo, que numa nota explicativa eu explique que o estoque foi registrado inicialmente pelo custo médio, né, pelo custo histórico, adotando o critério da média para avaliação desses estoques, e que ao longo do tempo se fez a avaliação desses estoques e se identificada a possibilidade de perda, né, fomos com base no valor, valor realizável líquido, fizemos a provisão para perdas. Por exemplo, numa empresa que vende roupas, notou que parte do seu estoque não será vendido, porque saiu da moda. Então, talvez a empresa não recupere os custos, e ali terá que ser feita uma provisão de perdas, né? Então, isso explicado, eu consigo entender como que aquele estoque tem aquele valor. Então, tem a ver com a verificabilidade. E aí, para fechar, a compreensibilidade aí funciona da seguinte forma: é esperado que as pessoas que acessem as demonstrações contábeis entendam de negócios, entendam da própria empresa que divulgou e entendam também, relativamente falando, de contabilidade. Não precisam ser exatamente contadores, mas precisam saber o que estão lendo. E a compreensibilidade visa deixar essas informações acessíveis para que as pessoas entendam. Ou seja, as notas explicativas não podem ser longas e despistar os interessados, contando história demais, copiando e colando o texto do CPC. Então, a empresa precisa criar uma forma de divulgar que seja ilustrativo e explicativo, e não criar um labirinto desinformacional. Ou, talvez, oferecer poucos detalhes. Então, 2 exemplos de empresas que têm demonstrações contábeis excelentes, super compreensíveis e explicadinhas. Talvez vocês consultem isso. Fleury, Irani Papel e Celulose, se não me engano, ou papel em embalagens. Lojas Renner, Magazine Luiza. Acabei dando 4. Elas explicam muito bem, tudo no lugar, tudo certinho. Então, vale a pena ir no site de relação com investidores dessas empresas e comparar. Por exemplo, pegando as informações da Lojas Renner e comparando com alguma das empresas que eu vou falar agora, que são informações secas,
sem muito detalhe, sem muita informação. Então, informam, mas não te ajudam a compreender bem a situação. Então, se vocês compararem com as informações, por exemplo, da Alupar ou da Springs Global, vocês vão perceber que são informações que são vagas. E se observarem ao longo do tempo, é praticamente o mesmo texto, talvez o mesmo texto do CPC, ali nas notas explicativas, e não te ajudam a detalhar sobre os planos da empresa, sobre o futuro da empresa e até sobre a própria contabilidade, sobre os resultados que foram divulgados. Então, notem que a compreensibilidade, ela ajuda a entender como a contabilidade reflete ou não a realidade da empresa. Normalmente, as empresas menos transparentes são aquelas que, eventualmente, podem ter práticas duvidosas de gestão ou ter algum problema. A Alupar, por exemplo, passou ou ainda está, enfim, um tempo em recuperação judicial. A Springs Global tem tentado se recuperar na última década, é uma empresa têxtil, né, com alguns problemas financeiros, e agora ela começou a se recuperar. Né? Então, a contabilidade é efetivamente o reflexo da própria empresa e também dos seus gestores. E aí, indo adiante, importante, né, caso vocês queiram revisar e refletir um pouco mais, que esses trechos que eu coloquei aqui são os trechos que abordam especificamente o que é cada característica fundamental e como que elas podem ser aplicadas. E o mesmo funciona para as características de melhoria. Nós temos aqui as 4 e os trechos onde cada uma se encontra no CPC 00 e também como se aplica. Né? Então, são as leituras complementares do CPC 00 que eu creio que vale a pena serem, enfim, consultadas. Lembrando que o CPC 00 está na versão 2, vigente desde 2018. E aqui, para encerrar, eu trouxe uma figura bem interessante, né, com base na tese, se eu não me engano, da Lames, eu teria que olhar, mas eu acho que é uma autora, também citada nesse livro super recomendado, né, Análise Crítica das Demonstrações Contábeis, do professor Eliseu Martins, também do José Dilton Diniz e do Gilberto José Miranda. Né, o Eliseu Martins me deu aula na USP, ele é praticamente, né, o pai, né, da contabilidade no Brasil. O José Dilton é da UFBA, e o Miranda, né, o Gilberto, ele é da Federal de Uberlândia. Né? E aqui, nesse trabalho, né, que esta aluna, se eu não me engano, orientada pelo Gilberto, lá na UFU, na Federal de Uberlândia, fizeram uma pesquisa com profissionais de mercado, né, isso faz parte da tese dela, para apontar as limitações das características qualitativas da informação contábil. Então, eu acho que esse ponto é bastante importante, vale a pena ser mencionado, para que nós entendamos que a aplicação efetiva passa por uma série de desafios. Né? Então, por exemplo, a informação relevante permite que nós acessemos valor confirmatório para compreender o passado da empresa, o resultado, né, enfim, o desempenho passado, e tem um valor preditivo que nos permite fazer projeções de resultado. Mas notem que talvez para o básico, que é olhar a informação passada, hajam indicadores financeiros, né, também contábeis, inadequados ou insuficientes. E como suporte para a projeção de resultados, por exemplo, de lucro e de caixa, a limitação é talvez não considerar a inflação, a contabilidade tem uma boa parte das contas a valor de custo e uma outra parte a valor justo. Por exemplo, estoque normalmente é a valor de custo, mobilizado também. Agora, aplicações financeiras é a valor justo. No passivo, também temos situação similar. Né? Então, acontece que a mensuração que chega na contabilidade, e não que isso seja exatamente um defeito, mas as características da contabilidade atual, que podem ser praticadas atualmente, criam desafios na hora de se obter valor preditivo.
porque algumas contas estão mensuradas de uma forma, outras de outras. Avanços que vão acontecendo ao longo do tempo. 10 anos era bem diferente e bem mais precário. Além disso, né, nós temos uma série de mecanismos de mensuração, mas alguns mais adequados não podem ser aplicados ou estão ausentes das demonstrações contábeis, né? Outra limitação. E aí, né, basta ver que temos crítica para todas as características, mas, por exemplo, pensando na representação fidedigna, na questão de informação completa, temos ainda alguns desafios quanto à mensuração e inflação. A informação neutra é um desafio, porque muitas vezes as empresas gerenciam resultados para parecerem mais saudáveis, por exemplo, postergando depreciações e antecipando algum ganho ou receita. O caso de fraude é super contábil e muitas vezes as escolhas contábeis que vão refletir no reconhecimento e na mensuração podem fazer com que a empresa pareça melhor do que realmente é. Então, notem que esse fator de julgamento e tomada de decisão humana é também um ponto forte da contabilidade atual, mas pode refletir em problemas, inclusive levando a fraudes ou até crimes financeiros. E, claro, a questão da fraude também vai aparecer com certeza se nós pensarmos em informações livres de erro material. E aqui, né, passando para a parte de baixo, todas as características de melhoria também teriam as suas limitações, né? Então, eu deixo, né, essa parte para que vocês pausem e façam a leitura, porque algumas também têm a ver com o que eu mencionei acima, né? E percebam que há muito ainda para ser desenvolvido e melhorado, né, nos mecanismos contábeis atuais. Então, com isso, né, nós podemos encerrar essa parte e aguardo vocês na próxima aula. Nós vamos entrar, enfim, nas questões patrimoniais e de posição financeira, ativo e passivo, e também quanto ao desempenho, né, nas contas de resultado, receitas, despesas e, claro, vamos falar também um pouquinho sobre o lucro. Até mais.